Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaías Costa e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema que até esse momento eu não tinha abordado de forma detida, né? Apesar de ser super interessante e ser parte do meu universo, eu ainda não tinha falado sobre ele de forma mais detida, que é a arte de escrever como uma ferramenta de autoconhecimento. A escrita, gente, é uma das formas mais poderosas da gente se autoconhecer e a gente mergulhar, né, em espaços, em vazios, né, dentro de nós, né, dentro do nosso ser, do nosso espírito, locais que a gente não conseguiria de outras formas, sabe? E para a inspiração, né, desse vídeo, o que me inspirou, né, foi um dos livros que eu mais já indiquei para as pessoas. Inclusive lá no Facebook, no Instagram, eu já sugeri esse livro, né, como sugestões de livros que foram revolucionários, que foram transformadores na minha vida, que é Um Sopro de Vida, da querida Clarice Lispector. A meu ver, gente, a Clarice Lispector foi a maior escritora de todos os tempos aqui no nosso país, no Brasil. Ela assim, nasceu na Ucrânia, né, mas bem novinha ela veio para o Brasil, se naturalizou brasileira. Algumas pessoas não sabem desse detalhe, né? Mas eu diria que ela é brasileira, assim, porque ela passou praticamente a vida inteira morando aqui no Brasil. E as suas obras, gente, elas são um bálsamo de sabedoria, a meu ver, e ao ver de milhões de pessoas. E de todas as obras que eu já li dela, gente, a preferida, sem sombra de dúvidas, é Um Sopro de Vida. E assim, eu não sou um especialista em Clarice Lispector, longe disso, mas a meu ver, né, dos livros que ela escreveu, o que tem mais traços autobiográficos é esse livro chamado Um Sopro de Vida. Infelizmente eu não tenho esse livro físico aqui comigo para mostrar para vocês aqui na câmera, mas eu tenho o PDF, né, eu vou pegar um trechinho dele, né, que ela fala bem de forma profunda, né, como tudo que ela escreve. Ela fala sobre essa arte de escrever. Eu vou ler um pequeno trecho e vou colocar aqui na descrição para quem quiser compartilhar nas redes sociais ou anotar, compartilhar com seus amigos. Fiquem à vontade para isso. Só antes de a gente começar essas reflexões, pedir a vocês que deem um like no vídeo, né, um curtir. É super importante esse like, porque é dessa forma que o canal pode crescer e essas mensagens, essas reflexões chegarem para cada vez mais pessoas. É isso que eu peço a vocês, essa gentileza de darem um like, um joinha no vídeo, porque assim vocês vão estar ajudando imensamente o canal a crescer e a atingir mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de likes. Quanto mais likes, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendação para outras pessoas. E quem estiver lá no Instagram, o Isaías Costa 14, eu sempre coloco lá no IGTV esses vídeos. Lá embaixo tem um símbolozinho, tipo um aviãozinho de papel. Vocês podem clicar nele e compartilhar, né, com quem vocês sentem que possa se beneficiar desse conteúdo, daquilo que eu estou trazendo aqui. É uma forma de chegar para mais e mais pessoas, tá certo, gente? Pois é, como eu estava falando, a Clarice Lispector, nesse livro Um Sopro de Vida, ela fala sobre os mais diversos temas, gente. Ela fala sobre a vida, sobre a morte, né, sobre a arte da escrita, né, sobre as perturbações mentais. Ela fala sobre o sentido da vida. Ela fala sobre tanta coisa que, assim, cada pedacinho que você lê, né, você vai ter reflexões das mais diversas e até temas mais, assim, abrangentes, né, felicidade, amor. Esse livro tem tudo isso e muito mais. É um livro que eu recomendo imensamente que vocês leiam. Ele é super fácil de encontrar na internet, PDF. Tem vários sites onde vocês podem encontrar para baixar. É tranquilo, vocês podem encontrar muito facilmente. Então eu recomendo a vocês que leiam esse livro. Tenho certeza que muitos de vocês vão adorar, vão amar a sua leitura. E vamos lá ler esse pedacinho que ela fala sobre essa arte da escrita, né, que diz o seguinte: tenho medo de escrever, é tão perigoso. Quem tentou sabe, perigo de mexer no que está oculto. E o mundo não está à tona, está oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar. Para escrever, tenho que me colocar no vazio. Neste vazio é que existo intuitivamente, mas é um vazio terrivelmente perigoso. Nele arranco o sangue,
Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras. As palavras que digo escondem outras. Quais? Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no poço profundo. Essa última frase ela é muito potente, gente. Escrever é uma pedra lançada no poço profundo. E aí essas são algumas palavras, né, dentro desse livro magnífico, né, Um Sopro de Vida. E o que eu mais gostei dentro do que ela falou é essa parte final. Né, eu, como psicanalista, consigo inclusive, né, fazer analogia, né, desse poço profundo com a nossa psique. Né, que nós temos o consciente, que é a menor parte, temos o subconsciente e temos o inconsciente. E quando a gente escreve, quando a gente treina a escrita, é como se nós acessássemos um pouquinho desse inconsciente. E esse inconsciente é como se fosse um poço profundo, muito profundo, que a gente jamais vai descobrir o fundo dele. Né? Inclusive, os livros, né, de psicanálise ou de psicologia, eles trazem aquela imagem, né, que muitos de vocês já devem ter visto, se não a totalidade de vocês, que é um iceberg no qual a parte de cima, acima da superfície, você tem a que aparece, né, que é em torno de 5%, que seria o consciente, e toda a parte abaixo da superfície, você tem o inconsciente, ou seja, a maior parte é o inconsciente. A nossa vida ela é imersa no inconsciente. É por isso que a gente tem que fazer todo um exercício de mergulho no autoconhecimento para nós descobrirmos os nossos medos, as nossas travas, né, as nossas raivas, tudo aquilo que atrapalha o nosso processo de evolução, de crescimento, né, de melhoria. E aí ela fala sobre essa pedra lançada nesse poço profundo. Eu posso fazer essa analogia como sendo o nosso inconsciente. E quando você escreve, é como se fosse algumas coisas do seu inconsciente que viessem à tona, né? Como se você acessasse pequenos fragmentos desse inconsciente. Não é bacana isso? Só que isso dá medo. Né? Muitas vezes a gente começa a escrever, e eu falo isso com experiência de caso, né? Por escrever bastante, né? E publicar muitas coisas na internet. A gente vai escrevendo, quando menos espera a gente está assim, nesse estado de fluxo, né? E a gente acaba trazendo coisas que vêm desse inconsciente, né? Que estão em nós, só que a gente nem imagina que a gente está acessando. Né? E isso, algumas pessoas morrem de medo. Inclusive, esses dias eu estava até ouvindo uma live, né? Assistindo uma live no Instagram, que era com uma pessoa que escreve, ela estava falando isso. Muitas pessoas têm esse medo. É um medo que quase ninguém fala, sabia? O medo de escrever. Né? Essa coisa de você ter talento, né? São algumas pessoas que têm um talento raro para escrever. Eu discordo disso. Eu penso que não é tanto por aí, não. É muito a ver com o exercício, né? Quanto mais você exercita, melhor você vai ficando. Né? Eu percebi isso muito claramente comigo. Né? Eu passei a escrever com muita frequência, constância, se tornou muito mais fácil com o passar do tempo. Né? Então, basta você querer. Né? Como eu já falei em muitos outros vídeos, o segredo é a vontade. Qual é o tamanho da sua vontade? Quanto mais vontade você tem, você pode ir melhorando, se aperfeiçoando nessa arte da escrita. E aí essa moça estava falando sobre isso, que existe esse medo e quase ninguém fala, o medo de escrever. E esse medo de escrever tem muita relação com o que a Clarice Lispector está trazendo, né? Porque você vai acabar fuçando, né, como se diz popularmente, coisas que estão lá no seu inconsciente. Você vai estar acessando seus medos, suas travas, às vezes até os seus preconceitos, aquilo que você assim, mente, né, para Deus e o mundo, né, de como se você não tivesse, como se você não sentisse, não pensasse tais coisas que às vezes elas são até reprováveis, né, diante da sociedade. A coisa vai longe, é bem profunda. E aí a escrita, ela está relacionada com tudo isso. E aqui eu queria até fazer um adendo, né, para quem escreve e publica seus escritos, né, porque tem muitas pessoas que tem aquele hábito do diário, né, escrever em diários, escrever em agendas, mas deixa tudo guardado para si mesmo. Isso não é assim, tão sério, né, tão com tanto assim que gere medo como quando você publica, né, são coisas diferentes. Quando você escreve e vai publicar,
né, para que o mundo todo possa ler, você tem que ter um cuidado redobrado, triplicado, né? Eu, com o passar do tempo, à medida que fui amadurecendo, isso se tornou cada vez mais forte em mim, né? Ter muito cuidado com o que eu vou publicar, porque eu não sei como é que aquilo vai ser recebido pelas pessoas. Muitas podem interpretar de formas das mais diversas possíveis, elas podem distorcer aquilo que eu estou passando, transmitindo. Então eu tento cada vez mais ser muito claro, muito objetivo, quando é algum tema que seja mais assim, muito cauteloso, aquele que tem que ter muita cautela, um tema mais delicado, eu vou assim como que pisando em ovos, né, tendo muito cuidado na forma de expressar e até escrevendo, ó, gente, tentem entender, leiam com toda a atenção, né, procurem colocar sentimento na sua leitura. Às vezes eu coloco isso para fazer as pessoas não interpretarem errado aquilo que eu estou tentando transmitir, né? Isso é muito importante, né? Porque é como ela diz, né? Você está jogando uma pedra num poço profundo, e aí esse poço profundo pode ter as mais diversas surpresas, né? E assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Se você escreve só para você, isso é um exercício de autoconhecimento. Quando você vai reler naquilo que você escreveu, você pode ter altos insights muito profundos que vão contribuir com o seu processo de autoconhecimento. Aí eu diria isso, que escrever é sempre positivo, tanto quando você escreve só para você mesmo, quando você não publica, ou quando você publica, né? Eu particularmente acho muito interessante, né, quando você publica aquilo que você sente que pode agregar valor, né, que possa ser positivo para as pessoas. Não guarde só para você. Tem uma dessas máximas, né, que a gente estuda na espiritualidade, né, que só é seu aquilo que você dá, né? Quanto mais você dá, mais você tem, né? É assim que funcionam as leis universais. E eu vejo isso muito claro na minha vida, né? Quanto mais eu compartilho, quanto mais eu dou, né, aquilo que eu sinto que possa ser bom, que possa agregar valor, mais eu me inspiro, mais eu cresço, mais eu me sinto feliz, mais eu sinto o propósito, né? Me sinto em paz, me sinto alegre, né? Tudo isso vem como assim a consequência, digamos assim, dos seus bons atos, né? Isso falo me colocando e estendo isso para todos vocês que estejam assistindo esse vídeo, né? Não fiquem com essa coisa de guardar, né? Quando a gente guarda só pra gente mesmo, a gente não cresce como poderia. Eu vejo isso acontecer muito, assim, até com relação aos pacientes que eu atendo. Eu já cheguei a ler algumas coisas que foram escritas, né, de diários, coisas assim, de pacientes que eu atendi. Eu fiquei, poxa, caramba, seria tão interessante que essa pessoa ela tivesse essa coragem, né, de colocar isso para o mundo, né, de compartilhar, de criar um blog. Mas claro que cada um está no seu tempo, né? Eu tenho um profundo respeito por isso. Às vezes eu até sugiro, não, você já pensou assim de um dia, né, publicar isso, escrever? É sempre como um questionamento, jamais como imposição. Eu nunca faço isso. Na realidade, é até uma dica, né, que eu dou como terapeuta. Nunca diga o que os outros precisam fazer, as pessoas que você atende, porque as decisões são tomadas pelo outro. O máximo que você pode é questionar, né, como eu acabei de falar aqui. Nunca diga faça isso, faça aquilo. Isso são coisas básicas, né, que todo terapeuta precisa saber, né? Pelo menos é o que se espera de um terapeuta, né? Que nunca diga faça isso, faça aquilo, mas apenas levante questionamentos. Mas sabe, gente, como isso é uma coisa que vai longe, né? E aqui eu tô assim, pegando só a superfície, assim, eu tô indo bem na parte superficial mesmo, dentro dessa temática, né? Do quanto que a escrita, ela tem esse poder, né, de ser uma ferramenta do autoconhecimento. Quanto mais a gente exercita a escrita, mais a gente vai entrando, né? A gente vai mergulhando em espaços, né? Em coisas que a gente jamais conseguiria de uma outra forma, né? O autoconhecimento ele tem as mais diversas ferramentas e grandes terapeutas, psicólogos, psicanalistas, eles falam sobre isso. Escrever, né? Exercite o escrever como uma ferramenta de autoconhecimento, né? E como eu estava falando, né, já para a gente ir concluindo essas reflexões, se aquilo que você escreve, né, você sente, você intui que pode ser algo que vai contribuir, né, para o processo de autoconhecimento, de
de mergulho, né, nesse autoconhecimento para outras pessoas, tem essa coragem de publicar. A Clarice Lispector, gente, só assim, falando um pouquinho sobre ela tinha esse medo muito forte, mas mesmo assim ela publicava as coisas que ela escrevia. Muitas vezes as pessoas nem entendiam. Até hoje as pessoas têm muita dificuldade de entender algumas das coisas que ela escreveu, porque é de uma profundidade tão imensa e assim que trazem, né, que revelam a grandiosidade de espírito que ela tinha. E ela teve essa coragem, né, de publicar e de, assim, realmente botar isso no mundo. Né? Uma das coisas que eu acho super admirável da Clarice Lispector, isso é uma coisa que pouca gente sabe, é que ela escrevia, né? Ela escrevia naquele flow, né? Estado de fluxo total. E ela organizava tudo, colocava no livro, publicava e depois deixava simplesmente para os outros. Ela nunca relia. Essa coisa de revisão, né? Como muitos autores fazem, isso não existia para ela. Ela não estava nem aí para revisar os seus livros. Porque ela era como se fosse tipo uma catarse, né? Aquela coisa de colocar para fora aquilo que estava preso dentro dela. E ela jamais voltava para reler os seus próprios livros. E isso é coisa de gênio, gente. Eu sempre digo isso. É só você sendo muito genial para fazer isso, né? Isso é só, assim, algumas curiosidades a respeito da Clarice Lispector, que eu sou apaixonadíssimo, né, pela sua obra, né, pela pessoa imensa, né, que ela era. A meu ver, a maior escritora brasileira de todos os tempos. E ela tinha essa característica, né? Ela não relia, ela não revisava aquilo que ela escrevia, porque era algo que realmente vinha lá do fundo da alma, né? E aí ela sabia que ela tinha esse medo, né? Porque era como uma pedra jogada no fundo de um poço. Então, assim, que essas reflexões todas, elas inspirem pelo menos alguns de vocês a exercitarem essa escrita e, se tiverem coragem o suficiente, publicarem de alguma forma nas suas redes sociais ou num blog, ou assim, até mesmo de uma forma que eu sei que é mais difícil, né, através de um livro. Mas não fiquem só com isso para vocês, né? Não se esqueçam disso, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente tem, né? Essa é a lei universal. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Há muito mais coisas a serem ditas sobre isso, mas eu quis aqui, assim, trazer um pouco, né, dessa visão, né, um pouco psicanalítica, né, que está relacionada com as palavras da Clarice Lispector, desse livro que eu super indico para vocês, chamado Um Sopro de Vida. Um dos seus livros, assim, já foi perto da sua morte, né, um dos últimos livros que ela escreveu. Eu não me lembro se foi o último, mas foi um dos últimos livros que ela escreveu e que tem muitos traços autobiográficos. Beleza, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.